Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Vertex Summit. Esse é o meu primeiro podcast também, então sejam todos muito bem-vindos. Não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Para estar acompanhando a gente. E se durante agora esse podcast alguma coisa fizer sentido para você, você vê que te acendeu ali uma ideia, um ponto, já clica aí para curtir e também clica no sininho porque todas as nossas novidades vai primeiramente para você. Então dá essa moral pra gente e se inscreva no canal aí. Nino Bernabé, CEO do Grupo JB, Grupo de Varejo, Supermercado, Financeira, Posto de Gasolina, Luz Solar, uma loja de imóveis. Temos também um pezinho no agronegócio através da pecuária extensiva e intensiva. Temos um pezinho no agronegócio e também agora promotores do maior evento para empresários de frutal. Aqui do meu lado está a minha companheira e também fundador da Vertex, né? Do meu lado está a minha companheira de vida e de negócio, a Yuli, minha esposa. Eu sou médica do trabalho, atleta de alta performance e agora idealizadora da Vertex, um evento que a gente criou para trazer um pouco da nossa vivência, desses masterminds que a gente frequentou, trazer isso aqui para a nossa região. E o nosso grande convidado, ele que nos ensinou muito, Leandro Rosadas. É isso, muito obrigado pelo convite. Espero tá ao nível aqui dessa galera, porque aqui é só peso pesado mesmo. Ele fala assim, o maior evento de frutal e região, mas aqui é peso pesado, porque o Nino aqui, de boa parte dos masterminds, ele é um dos maiores do Brasil, em quase todos os masterminds que ele faz parte. Então, é grande empresa dentro de uma cidade pequena, mas sendo uma grande empresa. Bem que Frutal não é pequeno não, né? Frutal tem 100 e lá vai fumaça habitantes, né? Frutal tá crescendo, é uma boa região. Já é uma boa região. Fora as regiões em volta, só que vocês conseguirem trazer isso para o interior é incrível, porque eu sei que tem necessidade de trazer coisa de alto nível para as cidades interior, principalmente de Minas, que eu acho que é uma coisa que eles sentem muita falta, né? Trazer conhecimento de verdade para essa galera e principalmente conhecimento presencial, físico, que é o que eu acho que todo mundo está sentindo falta, né? Internet você tem até acesso, mas no presencial a coisa é muito diferente. Exatamente. Esses dias eu ainda perguntei pro nosso grupo lá, falei, gente, quantas pessoas hoje vocês têm do lado que quando vocês encontram vocês podem falar da empresa de vocês? Não tem. Não, a vida de empresário é vida solitária, né? A gente fala que eu faço parte também de alguns grupos de mastermind e eu costumo dizer assim, é o meu grupo de amigos pagos. Mas no final vira amigo mesmo, né? Mas você paga para ter acesso, você paga para conseguir ter conhecimento e acesso. E muitas das vezes, quando a gente vai para os interiores do país, essas pessoas não têm acesso. Por quê? Porque ninguém vai lá, né? As pessoas não tem um evento para aquilo. Todo mundo quer ficar andando nas capitais e aí você tem que se deslocar. E muitas vezes empresários locais não têm esse acesso, né? Exato, e esse é o principal objetivo nosso, né, de fazer esse evento. A gente pegar tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está vendo aí fora, tudo que a gente está vendo nos nossos grupos de mastermind. A gente já está nessa caminhada aí desde 2021, participando hoje de 3 grandes grupos de mastermind. Então, esse é o objetivo, a gente pegar tudo que a gente está vivendo, pegar tudo que a gente está vendo, que a gente está numa mudança, numa necessidade de mudança muito rápida, a gente está numa constante mudança muito rápida, né? O empresário, ele tem que cada dia ser mais rápido na tomada de decisão. Então, a gente quer pegar isso tudo, pegar toda essa transformação e levar isso lá para nossa cidade, levar para Frutal, justamente com esse objetivo, as pessoas terem o acesso. E também a gente está levando convidados que a gente entende, que a gente aprendeu muito com eles, que a gente aprende muito com eles, convidados que fizeram de alguma forma parte da nossa história, parte da nossa vida e que a gente entende que tem muita coisa para passar. E aí a gente começa a formar esse time dessa entrega. E aí é um prazer muito grande. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Claro, óbvio que eu estaria lá com vocês. E realmente a gente está muito feliz. Leandro Rosadas vai estar com a gente lá na Vertex Summit, dia 25 de julho. E entregando muita coisa, e aí eu vou até começar esse vai ser o primeiro de muitos, né? Isso não vai parar aí, né? Não vai ser um evento único que nunca mais vai ter. Não, primeiro de muitos. Vai ser o primeiro de muitos eventos, né? Todo ano vai ter o Vertex Summit. Então esse é o primeiro evento. E a gente está muito feliz com isso. Na hora que a gente pensou no primeiro evento nosso, você foi o primeiro nome que veio na nossa isso cabeça. Maravilhoso, feliz. Porque assim, além de vocês fazerem parte do meu grupo Mastermind, vocês são meus amigos, né? A gente acabou criando relação, acabou
Quando eu vou a Frutal lá, fico lá na casa de vocês, a gente joga o War também. Gente, qual jogo para empresário? É o War, né? Você tem que jogar jogo de estratégia ainda. E é muito legal, e a pancada come no War, mas tá tudo bem. E geralmente o marido leva a esposa pra viajar pro exterior, né? Você tem que levar a Natália pra andar a cavalo. Que é a melhor coisa, gente, que é né? quase... É isso. E, gente, minha esposa faz hipismo, né? E é apaixonada por cavalo. Então... toda vez que a gente vai lá no Nino, lá tem que levar pra andar a cavalo, pra dar uma voltinha e tal. Inclusive a égua dela tá lá. É isso, ainda tem essa história aí que a gente um dia vai ter que contá-la também. É isso. E Leandro, uma das principais assuntos, assim, que me levou a buscar conhecimento, né? Que me levou a te conhecer e me levou lá pro seu grupo. Com certeza, todos nós empresários, todos os dias a gente precisa tá focado no primeiro indicador ali, no primeiro ponto da nossa empresa, que é venda. Todos os dias a gente está precisando vender mais, todos os dias a gente precisa aumentar a nossa venda, ainda mais em momentos como esse agora, das margens estarem mais apertadas, os custos estarem mais altos, despesa cada vez maior, então a gente tem que estar sempre aumentando a nossa venda para suportar isso, independente do ramo de atividade. Né? Fala um pouquinho para nós, que para mim você é uma das principais referências hoje em relação à venda, buscar receita para o negócio, buscar ter outras linhas de receita, ecossistema, enfim, tudo que está relacionado à venda. Fala para nós um pouquinho o que é que o empresário precisa saber de venda, como que você enxerga isso daí dentro dos negócios? O primeiro ponto é que, assim, você tem que aprender a vender bem, e vender bem, né? Não adianta vender a qualquer custo. E aí você tem que pensar, quando pensar em vender bem, tem que pensar em um indicador que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição de cliente. O próprio supermercado tem CAC, tá? A gente não faz essa conta não, mas você tem que gastar dinheiro com propaganda para atrair cliente todos os dias, e esse cliente ele tem um custo de aquisição que ao longo do tempo, se você tiver CRM, você vai descobrir que os clientes vão deixando de vir e você tem que reconquistar ou conquistar novos clientes. Então, a primeira conta que quando a gente fala de venda é entender que existe um custo para ganhar o cliente, para você conquistar. E esse custo a conta tem que fechar de alguma maneira. Então, você tem que conseguir vender, com a sua margem de lucro tem que pagar esse CAC, ainda tem que sobrar dinheiro no final, porque senão você cresce e quebra, né? Eu já cansei de ver a empresa crescendo e quebra porque não entendeu o jogo ainda, que você tem um custo de aquisição e você não pode ir crescendo com prejuízo. Então, quanto mais você vende, mais vai dando buraco, daqui a pouco você quebra mesmo a tua empresa fazendo ascensão. E eu aprendi muito sobre venda porque eu atendi 72 segmentos diferentes. Não sei se você sabe dessa história. Antes de atender supermercado, eu atendi vários segmentos antes e depois nichei para o segmento de supermercado. Mas como empresário, hoje eu tenho participação em 12 negócios diferentes, completamente diferentes. E em todos eles tem que vender, todos eles têm que bater objetivo. Inclusive eu brinco com o meu pessoal, assim, a empresa começamos a empresa, 1 milhão por ano. Depois 1 milhão por mês, depois 1 milhão por dia. Essa é a meta. Então, quanto tempo a gente leva para bater essas 3 primeiras metas, né? 1 milhão por ano, que vai dar 80 e poucos mil. É o primeiro cenário para você deixar de ser uma empresa muito pequenininha. É o ponto de partida. É isso. Aí depois 1 milhão por mês, você já começa a ficar uma empresa de médio porte, vai dar 12 milhões por ano. Depois 1 milhão por dia, que a gente já está falando de uma empresa de 300 e poucos milhões por ano. Então, ou seja, você sai do pequenininho para o médio para o grande. E aí, a maneira de fazer isso é através de você olhar custo de aquisição, montar funis de venda. E a outra forma é você enxergar o negócio como um ecossistema, que eu acho que você, inclusive, já está hoje nos seus negócios olhando desse jeito, né? Então, você tem o supermercado, que era o negócio principal. Aí você tem o agro, que atende o supermercado, atende para fora, mas atende o supermercado. Você montou a Vertex, que tem muito a ver com que é você ensinar sobre tudo que você está desenvolvendo em todos os seus negócios, que faz muito sentido. Você tem a financeira, que você vendia fiado porque é interior, isso acontecia e você transformou isso num negócio financeiro. Esse negócio financeiro, em algum momento, vai virar banco, né? E aí você tem imóveis, porque você teve que comprar lojas, aí daqui a pouco isso vira um negócio imobiliário também, e você vai criando subnegócios dentro do teu negócio principal. E algumas vezes o subnegócio acaba virando maior do que o negócio principal. Que acontece, né? Eu acho que o agro lá, algum momento, vai acabar virando, vai acabar ficando maior do que o próprio supermercado. E lá com a gente é um pouco disso. Então, olhar para o seu negócio e pensar assim, tá,
o que dentro desse meu negócio eu posso ter outros negócios que sejam adicionais a esse negócio principal, que eu posso usar ele como usando o meu ecossistema, ou seja, usando minha base de clientes para conseguir ganhar dinheiro e fazer isso aqui crescer. Então, por isso que eu falei, o agro no início atende supermercado, fica grande, não atende mais supermercado, você vai vender para fora. Mas foi importante como impulsionador. O teu financeiro é a mesma coisa. Vai atender o supermercado em algum momento, vai ficar tão grande que você vai abrir ele e vai atender fora do seu ecossistema de vendas. Mas começou ali, então foi importante para iniciar. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um negócio de contabilidade, eu tenho empresa de marketing, tenho empresa de RH, tenho franquia de mercado de condomínio, tem um restaurante que não tem a ver com o negócio, mas, cara, a gente gosta de comer, restaurante é maneiro, e inclusive 2 restaurantes ganharam Michelin esse ano e um foi o meu, entrou pro Guia Michelin, foi muito legal esse negócio como conquista, e então assim, olhar no longo prazo como eu extraio mais dentro do mesmo negócio. Então, em vez de eu falar assim, vou montar N negócios, o que eu posso fazer, já que eu já tenho o custo de aquisição desse cliente, o que eu vou fazer para esse cliente me pagar mais? Ele conseguir me render um ticket médio maior e me deixar mais dinheiro. Por isso, você tem um cliente que vai ao supermercado. Se eu vou lá e crio uma financeira para, de alguma maneira, ele usar o pagamento, me pagar juros, ou me pagar uma taxa, ou eu ter algum tipo de serviço atrelado àquilo ali, eu tenho mais um ticket médio com esse cliente que o mercado que pagou o custo de aquisição. Então, ele não paga, eu tenho uma margem de lucro maior no segundo negócio. E não só isso, né? O dia que esse cliente deixar de consumir no seu supermercado, ele pode continuar consumindo seus outros produtos que estão ali dentro desse eixo. Então, minha visão de negócio de venda é não só olhar a venda e pensar no funil, custo de aquisição de cliente, mas também olhar ela na formação de ecossistemas de forma que você consiga ganhar mais dinheiro com o mesmo cliente. Sensacional. Com certeza. E, Leandro, uma coisa que eu queria saber, o que você pensa sobre a relação? Porque quando a gente conheceu, foi uma coisa que abriu a mente, né? Até eu comecei a minha empresa pequena e o marketing foi uma coisa que eu nunca deixei de olhar. Mesmo sendo pequenininha, eu investi muito desde o começo. Eu queria que você comentasse um pouco essa relação do marketing e das vendas, a relação do marketing com o comercial. Na minha visão, e aí trazendo um pouco de muita coisa que a gente já conversa até no bastidor, as pessoas olham o marketing como só um processo de gerar branding, né? Gerar marca e tal. Que é legal no longo prazo. No longo prazo é incrível fazer desse jeito e tal. No longo prazo isso dá ROI, dá retorno. Só que a gente como empresário tá pensando o quê? Yuli lá montou a clínica dela, quer encher a clínica. Eu tenho um boleto amanhã. Isso, não dá pra só ficar pensando no brand. Então, existem 2 jogos que eu vejo no marketing que tem muito a ver com venda. O primeiro é o marketing direto para você fazer aquisição de cliente. Então, você vai montar lá um funil que faça um anúncio, que mande a pessoa para uma conversa, que você vai ter alguém do time comercial que vai começar aquela conversa e fechar o negócio com a pessoa. Ou, se for um ticket muito barato, o marketing vai jogar direto para uma página que o cara ali vai pagar e vai fazer a aquisição do teu produto ou serviço. Se é um valor mais alto, eu vou precisar de alguém para conversar com a pessoa por questão de confiança. Agora, quando o valor é menor, por exemplo, vocês vão vender ingresso do Vertex Summit. O valor em si, o cara, sei lá, 600, 700, 800 mil reais, dependendo do lote, a pessoa, ela consegue, é uma decisão que ela consegue comprar com um clique. É direto na página. É direto na página, um clique. Inclusive, gente, bota um link aqui pro pessoal que tá assistindo o podcast já comprar, porque tem que estar lá, né? Aí já fica ligado no primeiro lote pra se antecipar e pagar barato. Pra já tá lá. A gente até prefere que você pague mais caro, mas aproveita e paga mais barato, que tá na opção aí. Que traz mais margem. O melhor preço vai estar aqui no link, aqui no vídeo, então não deixa de comprar, não. E aí, qual é o ponto? Esse marketing direto, o cara que tá começando, ele primeiro tem que gastar energia aqui, e não brand. Brand é muito legal, mas ele não dá resultado, é longo prazo. E longo prazo que eu digo é ano ou anos para isso acontecer. Por exemplo, hoje eu sou reconhecido dentro do segmento do supermercado, mas eu tenho 6 anos fazendo isso. Eu não fui reconhecido no primeiro ano. No primeiro ano eu vendi. Eu botei lá dinheiro e vendi. Fiz... prospecção direta. De prospecção direta. Aí no primeiro fiz lançamento de curso, vendi 200. Depois vendi 1,5 milhão. Depois vendi 1,4 milhão. Depois vendi 2,7 milhões. Saí de um ano de 90 mil para o ano seguinte 3,4 milhões. No outro ano para 17 milhões. Então, assim, tem que vender.
Então você tem que fazer o marketing direcionado para vender. E óbvio, né? Assim, a partir do momento que você tiver fôlego de caixa, pensar que longo prazo é branding. Então você tem que pensar em longo prazo também. Só que quando que você vai fazer isso? Quando tiver caixa. Eu tô com caixa aqui que eu posso reinvestir no brand? Ok, tenho, então vou fazer. A outra é custo de aquisição de cliente, não. Eu gastei 500, tenho margem de 50%, então gastei 500, tem que voltar 1.000, porque senão não vai sobrar dinheiro no final. E aí você tem que fazer conta ali para que essa continha aí feche. Agora, no brand, você não vai ver resultado. Você vai ver no longo prazo, vai fazer sentido que você vai se ver crescendo, mas é difícil de fazer a conta de quanto eu gasto versus quanto eu estou tendo de retorno. Então, por isso, muita gente também não pensa no brand. Mas tem que fazer. Longo prazo é isso, é o brand que vai fazer a Vertex se tornar a maior empresa de educação de Minas. É isso que vai fazer. Agora, no curto prazo, que vai fazer ela ter fôlego para poder investir cada vez mais em marca e fazer os eventos incríveis, vai ser ela fazer venda direta. Então, no primeiro momento, esquece fazer brand. No primeiro momento, venda direta. Quando tiver caixa, tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Então, aqui é verba de guerra que a gente chama, né? Você vai distribuir, usar dinheiro, e esse dinheiro aqui não tem volta. É como, tipo, vou queimar 1%, 2%, 3% da minha operação como verba de guerra para as pessoas saberem quem eu sou e mostrar o quão grande eu sou e qual a qualidade eu entrego. E aqui eu vou usar para fazer aquisição, que aí esse custo tem que ter retorno. Nesse aqui é verba de guerra que você vai gastar independente de retorno ou não. Por isso que no início não dá para trabalhar com esse aqui. E assim, grande parte do nosso público da Vertex são pequenas e médias empresas, né? E uma coisa que para mim foi disruptivo quando a gente começou a falar de marketing comercial foi que o marketing serve para vender. É isso, né? É isso. Mas senão as pessoas acham que marketing é só para fazer propaganda, né? Exatamente. O marketing serve para vender. Quando isso virou na minha cabeça, a gente começou a mudar a nossa estratégia na clínica e a gente começou a ter muito resultado. Mês passado, a gente fez a análise dos nossos números e a parte de treinamentos aumentou significativamente. E a gente foi ver a nossa campanha no Instagram, tudo tinha sido direcionado para treinamento. Então... E é verdade, as coisas todas que eu assisti tua, ou estava dando treinamento interno para a equipe, mostrando, estamos atualizando porque isso aqui é importante. Exatamente. Então, a todos os conteúdos que estavam sendo feitos, todos eles estavam sendo direcionados para isso que você falou. Exatamente. Então é óbvio, no final vai dar resultado lá no final. E aí, quando você entende isso e vira essa chave, você começa a ser intencional nas postagens, você começa a ser intencional no que você está fazendo, e aí você começa a ter resultado depois. No meu caso, por exemplo, eu vendo treinamento, né? Eu tenho uma empresa de educação, igual a Vertex. Só que a minha é direcionada para supermercado, vocês são para pequenos e médios negócios. A minha para supermercado, existe um gatilho de marketing chamado reciprocidade. Então, eu vou entregando para o cara vários pequenas pílulas de conhecimento, para que o cara fale assim, nossa, aí ele vai implementar aquilo que eu falei, vai dar certo, vai implementar o que eu falei, vai dar certo, vai implementar o que eu falei, vai dar certo. Chega uma hora o cara fala assim, cara, eu preciso pagar esse cara, preciso comprar alguma coisa com ele, eu preciso dar o próximo passo com ele, porque ele se sente endividado, porque a gente entregou coisas úteis para ele em cima disso. Que ele realmente aplicou, né? É isso. Então, por exemplo, pro teu negócio hoje de clínica, qual conteúdo qual pílula de conhecimento que você vai entregar, ou qual conteúdo você vai entregar para mostrar que você é boa zona, sua clínica é super diferenciada, você é melhor que a maior parte dos concorrentes. E 2, você gerar a curiosidade dele e falar assim, nossa, eu tenho um problema, porque conteúdo, gente, é em cima de dor, em cima de objeção que ele tem. Então, eu preciso bater na dor do seu cliente, ou seja, o que dói no seu cliente em cima do que você vende ali. O meu cliente quer resolver o problema de funcionário, meu cliente quer resolver a NR1, meu cliente quer... Então, beleza, eu vou bater nessas dores aqui. Olha só como é que tá, você tá preparado para isso? Você pode tomar processo de tudo quanto é lado? Você preparou a tua equipe para lidar com essa situação? O cara fala assim, nossa, que caos, como é que resolve? Resolve na pessoa que acabou de te mostrar que você tem esse problema. Então, você gera o problema, dor, e também mata a objeção. Qual a objeção? Poxa, mas a Yuli deve ser cara, né? Aí você mostra que as pessoas, um cliente seu falando assim, nossa, eu contratei lá a clínica da Yuli e agora eu tô... também economizou dinheiro. Eu achava que era caro, mas foi barato. Aí o cara falou isso, matei a objeção de caro. A pessoa fala assim, mas eu vou lá pra clínica da Yuli e vai me dar muito trabalho.
Aí você tem um vídeo falando assim, não, aqui na nossa clínica é a gente que resolve tudo. Você não tem dor de cabeça. Você não precisa fazer nada, só precisa ter contato. Aí matei a objeção de que sou eu que faço. E assim, cada conteúdo tem que ser intencional, como você mesmo disse que caiu a chave, cada conteúdo tem que ser intencional para o cara poder vender mais. Você tá acompanhando mesmo. Eu tô olhando direto, tá aparecendo para mim direto. Não, eu gostei demais, eu achei isso aqui poderoso, porque é o seguinte, tanto quando você fala de branding, você fala do marketing ali, da prospecção direta, do marketing direto para gerar resultado. O ponto é, não existe branding sem resultado, né? Você ancora seu branding em cima do resultado. E aí, quando você tem um resultado, você também tem que mostrar o seu brand, você tem que mostrar o que você faz até para você escalar, para você prospectar, né, outros voos e subir seu negócio de nível. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de marketing, vendas, hora nenhuma, quando a gente fala, que o pessoal às vezes confunde muito nisso, eu queria que você aprofundasse nisso. Quando a gente fala de marketing direto, prospecção de venda, a gente não tá falando, poxa, vem cá, compra esse copo meu, que esse copo custa tanto. Não é sobre isso. Não. É sobre você vender sem parecer que tá vendendo, entregando algo pro seu cliente. É isso. Então, o cara, sei lá, vai pegar uma loja de roupa. E aí o cara quer vender mais roupa. Ele vai mostrar, por exemplo, uma dica de look pro final de semana. Look pras festas. Por acaso, são todos vestidos da loja. São todas roupas que a pessoa tá usando na loja. A pessoa assim, ó, dica pra sair com o marido no jantar de sábado à noite. Aí ela mostra o look de sábado à noite. Por exemplo, uma loja de roupa. Pequeno negócio, loja de roupa. E vai mostrar lá o look para poder fazer. Ao mesmo tempo, por exemplo, uma farmácia vai fazer a mesma coisa. Se você quer comprar remédio, aqui tem todos, liga direto que a gente entrega. Não precisa vir aqui, não perde seu tempo. A gente entrega na sua casa. Manda mensagem agora pro WhatsApp, já clica aqui, já manda mensagem que a gente vai entregar agora. E ó, eu te desafio, se a gente não chegar em tanto tempo aí, você não paga o remédio. Caramba, eu vou fazer agora. Então, isso aí, no caso, é uma propaganda direta, mas ele poderia estar fazendo uma live explicando sobre a gripe atual que aconteceu, entrevistando um médico falando sobre isso, sobre aquilo, que é da farmácia tal, e aí você pode fazer. Lembrando que, por favor, tá? Alguns negócios têm legislação muito própria para, tipo, advogado, a parte de médico, tem limitação para você poder fazer propaganda, você tem que olhar. De como você fala, de como você pode falar e se comunicar. Mas dentro de tudo que você puder, você vai fazer conteúdo intencional, batendo em dor, batendo em objeção que o cara tem para poder comprar como conteúdo, como se estivesse dando uma dica, uma sacada, uma informação. E aí, obviamente, isso tá levando o cara a dizer sim para virar o teu cliente ou comprar na sua loja. Então, as pessoas precisam matar a objeção. Por exemplo, supermercado. Supermercado, uma das objeções é preço. Então, você tem que mostrar que isso é barato. A segunda objeção do supermercado é, será que tem o produto que eu quero? Aí você tem que mostrar que lá você tem tudo. Então tem que mostrar variedade, mostrar que você tem coisa diferenciada, que lá sempre tem coisa de novidade. E aí você vai matando na cabeça do cliente as objeções que ele tem para poder ir para sua loja comprar ou não. E aí isso pode se aplicar a qualquer negócio. É só a pessoa entender a lógica por trás daquilo e aí implementar dentro. Eu atendi supermercado, mas como eu atendi 75 segmentos antes, eu tenho uma visão lógica de um monte de tipos de negócio. Eu atendi farmácia, eu atendi loja de material de construção, escritório de arquitetura, escritório de advocacia. Então, hoje, eu não atendo mais esse segmento. Se alguém me perguntar assim, mas eu queria atender o pequeno negócio, eu vou mandar ir lá procurar para estudar na Vertex, pois vocês ensinam o pequeno negócio. E o meu negócio hoje é só supermercado. Inclusive, uma das coisas que eu recomendo muito para as pessoas, principalmente prestador de serviço, é nichar. Cara, dá medo. Nino, dá medo nichar. Quando eu nichei em supermercado, eu pensei assim, cara, se tá difícil com atendendo qualquer empresa, se eu nichar só para supermercado, que é um segmento que tem poucas e específico pra caramba, será que eu vou ter quantidade de clientes suficiente? E aí o que aconteceu eu pude cobrar mais caro por eu ter virado especialista. E pelo contrário, eu cresci. Então, eu fui dobrando de tamanho um ano após o outro quando eu decidi nichar. E eu vou falar isso no teu podcast, que em todos eu falo, mas não é pra você nichar em supermercado não, prestador de serviço. É qualquer nicho dá bom. Você só tem que escolher um e ficar bom nele e nichar nele. Alguns negócios, inclusive, que atendem 2, 3 nichos só,
você cria uma marca para atender um nicho, uma outra marca para atender outro nicho, uma outra marca para atender outro nicho. E aí fica como se fosse 3 empresas que atendem apenas um único nicho e faz isso. Para software isso funciona. Porque hoje você procura software, você vai querer o quê? Um software para tua clínica. Sim. Você vai querer software de gestão geral? Não, você vai querer um que seja específico para o negócio que você faz. Você vai lá pegar na loja de imóveis, o software de supermercado serve na loja de imóveis? Até roda, mas a loja de imóveis tem suas minúcias. Imposto de combustível, Nossa, farmácia, cada negócio tem um... E aí, mesmo que você tenha um software que ele atenda a todos esses segmentos e ele tem a solução em todos esses segmentos, o ideal é que você niche ele para que você possa se comunicar com ele, porque senão a tua comunicação fica, você quer posto de gasolina, quer não sei o quê, quer não sei o que lá. O cara fala assim, ele não tá falando para mim, ele tá falando para todo mundo. E aí a tua comunicação fica muito mais forte quando você fala para um público específico. Vocês estão nichados. Eu quero atender pequenos e médios empresários ali de Frutal e região. Que hoje é Frutal e região, amanhã vai ser Frutal, Ou seja, você atende essas cidades, que provavelmente vai ficar grande e vocês vão acabar tendo que avançar o evento para outras cidades. Daqui a pouco você vai ser o maior de Minas. Aí você vai ser o maior do Sudeste. Aí você vai ser o maior E aí você vai fazendo. Que inclusive você está seguindo uma estratégia incrível que as pessoas não olham, que é você pensar em vez de ser nicho, como eu escolhi supermercado, você está nichando uma região que ninguém tá lá. E ninguém quer estar lá. E aí, obviamente, vocês já nascem sendo o maior do mercado, já nascem sendo o principal do mercado, e aí a ideia já foi incrível só em vocês terem feito isso. Mas é óbvio, né? Vocês estão em um monte de mastermind, você hoje tem um monte de empresa, vocês não começariam pequeno nem sem uma boa estratégia em cima disso, né? E vocês já até botaram a patinha d'água, já começaram a fazer, já fizeram outros eventos antes com parceiro, e agora que vocês decidiram seguir pro voo solo, né? Agora somos nós dois, né? É isso, agora vai ser... É que as reuniões agora ficam mais fáceis, né? Na hora do jantar, na cama, em todo lugar tem reunião agora. Todo tempinho a gente tá discutindo a estratégia. E deixa então fazer ao contrário, fazer uma pergunta para você, aproveitando o podcast. Como é trabalhar em casal? Eu tô perguntando isso porque, assim, provavelmente todo mundo que tá te assistindo aqui e é empresário tem essa dúvida. Como é que é trabalhar em casal? Como é que é ter o cônjuge como sócio do negócio ou em negócios? Porque hoje vocês têm negócios diferentes, mas vocês se apoiam dentro dos negócios. Então, como é que é trabalhar com esposa? Como é que é trabalhar com marido? Que eu acho que é uma dor que a boa parte dos empresários tem. Vai? Vou falar. O primeiro ponto de tudo, Leandro, foi quando a gente decidiu buscar conhecimento junto. É isso aí. Então, a todo momento, nós dois estamos na mesma página. A todo momento. No momento em que a empresa tá bem demais, nós estamos curtindo, nós estamos aproveitando. No momento em que tá mais desafiador, nós dois estamos na mesma página, sabendo que são momentos difíceis e que um precisa abrir mão de alguma coisa, o outro precisa, por exemplo, às vezes um momento onde tá mais desafiador, eu vou ter que ser mais presente em casa, eu vou ter que estar mais com as crianças, eu vou ter que me doar mais para ele também, né, que ele precisa. Outros momentos... Quando inverter, ele vai ter que fazer o mesmo papel. Exatamente. Então, o primeiro passo que começou junto com você lá, né? Eu nem vou entrar naquela história complicada, nossa, né? Do início. Mas naquele momento que ele conheceu coisas novas. Ela não vai esquecer. Gente, um dia eu venho um podcast só pra contar essa história. Porque ela não vai esquecer isso pelo resto da vida, mas tá tudo bem. A primeira vez que o Nino foi na imersão do Leandro, que é isso aí, que ele começou a dar pílulas de conhecimento pra ele ficou louco. Nossa, eu preciso ir lá no Leandro, primeira imersão preciso entender. Grande, próxima. Ele falou... E o Leandro marcou a imersão no dia que o José ia nascer. Bem no dia. E aí foi um grande exemplo, né? Dessa nossa cumplicidade, dessa nossa parceria. Você marcou um evento muito importante. Ele queria muito participar e eu estava acompanhando o quanto aquilo era importante para ele. E foi importante mesmo. E foi no dia que o José nasceu. Ele assistiu o parto às 11 da manhã. À tarde ele já estava lá no Rio, na sua imersão. Então, assim... É muito sobre estar na mesma página, em tudo, né? E ser parceiro. No final foi uma virada de chave boa, que eu sei.
foi importante pra caramba pro Nino, como profissional, como empresário. E no final, hoje, a vida do José é melhor. Provavelmente, por uma decisão difícil que você teve que tomar. Não, com certeza. E assim, justamente essa é a resposta, né? Estar na mesma página e, poxa, para quem estiver perguntando qual que é o primeiro, qual que é o início, qual que é o primeiro caminho, tem que ser em cima do conhecimento, a gente não pode estar muito, você tem que estar ali próximo, então se a gente senão tá fica muito desnivelado, né? Isso. Fica muito Ele desnivelado, enxerga uma coisa, eu vou estar vai enxergando outra, né? Então assim, primeira coisa é o nível de consciência. Então, o nível de consciência tem que estar muito próximo. Não nem falar conhecimento, não, porque isso ficou amplo. Mas é o nível de conhecimento. Quando a gente nível de consciência. Quando a gente fala esse nível de consciência, nós estamos falando sobre momento de acelerar, momento de brecar, momento de entender que é um momento mais desafiador, de altos custos, margens apertadas. Depois a gente vai ter que abrir mão aqui juntos de um tempo de qualidade, desde que seja um projeto de começo, meio e fim, porque a gente vai ter que trabalhar mais. Tem que ter fim. Né? E depois, exato, só que essas negociações desses acordos, eles começam a acontecer de forma mais natural, não que seja fácil, não que não tenha ali uma renúncia, mas você consegue ter os acordos de forma mais natural, né? E aí, por mais que às vezes tenha uma pressão, você consegue não ter tanta tensão. Porque a pressão, a vida do empresário, a gente empreender em casal, sempre vai ter pressão. A gente sabe disso. Empreender no Brasil, o dia que você resolveu empreender, você começa a ter uma pressão e acabou. Você vai ter essa pressão para sempre, o resto da vida. Também ajuda agora, a gente a ter mais pressão. Justamente. Agora, não necessariamente a tensão. Você não pode estar tensionado o tempo todo. Então, para empreender em casal, seria o primeiro passo, o nível de consciência tem que estar próximo, né? Então, em alguns... E aí, obviamente, ela tem facilidade e habilidades que eu tenho facilidade e habilidades que ela não tem, a gente se complementa, mas o nível de consciência são próximos, mudança, né? Quando eu conheci você, a Yuli trabalhava como funcionária na indústria. Era CLT. Era CLT. E hoje virou empresária com uma empresa que ela tem que segurar, porque senão cresce muito rápido. Inclusive, ela tem que ir trabalhando para conseguir crescer de forma sustentável, porque se ela largar, o negócio explode, ela perde a mão. Então, ela tá fazendo... Assim, exatamente. Não é isso? Eu tô a errado. gente vende qualidade, então eu não posso... O primeiro nível, o alicerce é o nível de consciência, e se a gente pudesse aí falar, claro que imagina que são um prédio de vários andares, né? Essas relações, você vai, cada vez que você vai amadurecendo, você vai criando maturidade, você vai subindo no andar. Mas eu acredito que o alicerce seria o nível de consciência do casal, e o primeiro andar, após você igualar aí esse nível de consciência, seria... entender que o que ela domina, ou porque a gente tem vários negócios juntos, né? E temos esse negócio ainda, a Vertex, que somos nós dois, e aí ela tem a clínica dela, eu tenho as outras empresas, e o ponto a gente conversa sobre tudo, a gente planeja sobre tudo, então é realmente estar na mesma página, mas aquilo que ela domina, ela decide. Aquilo que eu domino, eu decido. Então, o casal tem que aprender a entender esse limite e a ter esse respeito em pontos que, poxa, na clínica, eu preciso... estar certo sempre nas Sempre, isso. E aí vira um cabo de guerra e aí é sobre estar certo e, cara, e ninguém consegue bater o pé em negócio e falar assim, não, eu tô certo. Não, você tem uma experiência, uma quilometragem que você pode ter uma probabilidade de dar certo. Mas não necessariamente estou certo. Então, além dos combinados também, né, amor? Os acordos, eu acho que os acordos. Por exemplo, quando a gente inicia um projeto, não tem como lá no meio eu reclamar e falar, não você tá fora de casa, você tá... Não tem como, a gente acordou junto. A decisão de começar algo sempre é em conjunto. Né? Em 2023, que eu fui a melhor amazona do Brasil, foi sacrificante pra caramba. Mas ele comprou meu sonho também. Eu lembro. Ele comprou meu sonho. Então, a gente ralava muito meio de semana. Perdeu todos os finais de semana quase do ano só pra conseguir conquistar o prêmio que vocês queriam fazer. E aquilo foi muito importante pra mim. Porque aquele era o meu sonho, né? O tanto que ele gosta de cavalo, ele gosta mais que eu. Eu acho que eu arrumei um marido que dá birra por conta de cavalo. Mas teve prova dele não competir.
para eu competir em todos os cavalos, porque você não pode repetir os cavalos. Então teve prova que ele não foi, ele ficou na arquibancada assistindo, Porque era o seu porque sonho. era o meu sonho. E ele queria realizar o meu sonho, É isso. né? Então aquilo foi uma prova de amor, né? Da mesma forma que todo projeto que ele começa, a gente tá sempre junto e eu tô sempre apoiando. É né? verdade, isso é muito Mas é isso. verdade. E aí, detalhe, hein? Na Vertex também falaremos sobre isso no dia 25 de julho. Vai ter, Que é um sobre assunto família. Porque, é um assunto importantíssimo. porque essa também é a essência do evento, é a essência das nossas empresas e é a essência também dos nossos convidados, que é a isso. família, que é Exatamente. realmente a Então, gente... tudo que a gente preza, que a gente... São princípios iguais, né? Eu vi uma coisa recentemente que fala sobre as boquinhas do fogão que você tem que pensar e olhar sobre sacrifício, né? Para você ter sucesso, dizem que tem 4, né? Hoje o pessoal fala em 5. 5 boquinhas do fogão. Para você ter sucesso, você vai ter que necessariamente ficar com uma apagada. E é uma decisão difícil, que eu vou explicar. Mas para você ter muito sucesso, você provavelmente vai ficar com 2 dessa apagada. E aí você dificilmente cresce muito sem desequilíbrio. Então, de alguma forma, você vai desequilibrar a tua vida para conseguir chegar. Quais são as boquinhas de fogão, né? É família, saúde, os negócios, né? O seu trabalho, tua parte profissional, Deus e os amigos. Então, quando você olha que você está crescendo e está crescendo muito, você já decidiu, tá? Só tô trazendo para tua consciência. Alguma dessas 5 áreas você apagou ela. Apagou literalmente. Por exemplo, eu cresci. Aí, qual foi a área que eu apaguei? Eu apaguei a área saúde e eu apaguei a área amigos. E aí, quando eu olhei, eu estava sozinho, eu só lidava com meus funcionários, 0 amigos. E a minha saúde, eu terminei, tipo, 2023, eu terminei pré-diabético. O que eu tô fazendo? Eu tô apagando Eu falei assim, opa, esse aqui não dá, porque se eu morrer eu não consigo dar andamento. Então, calma aí, saúde agora não pode apagar. Sem de saúde, qual que você vai apagar? Você vai apagar alguma. Não tem como. Alguma dessa aqui você vai ter que sacrificar. E é sobre isso. É escolha. Então, é legal falar sobre o casal, sobre a decisão junto, porque se você quiser se tornar um empresário de sucesso, você em alguns momentos da vida vai ter que sacrificar um desses 5 negócios. Um desses 5 boquinhas de fogão. Então, e aí você só não pode sofrer. Você sabe assim, cara, por isso que eu falei, quando você falou que é muito relevante, tem que ter início, meio e fim. Porque senão você fala assim, pô, mas eu não vou ficar sacrificando minha saúde pelo resto, eu vou morrer. Não, vou sacrificar minha saúde esse ano, e esse ano eu vou me dedicar a isso, eu vou só trabalhar. Tá bom. Você vai ferrar a tua saúde, mas tudo bem, você não morre em 1 ano, não. Agora, se você ficar fazendo isso pra sempre, vai dar. O meu era que essa era a boquinha sempre apagada, saúde. Aí agora eu comecei a cuidar de saúde. Por quê? Porque pré-diabético, eu não quero ficar diabético, não quero... Eu olhei e falei assim, morto, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Então eu falei assim, essa daqui tem que acender, e aí qual vai ser as outras 2 que você vai pagar? Então, você sempre vai estar com alguma dessas apagadas, sempre vai ter algum sacrifício. Você vai alternando, né? Eu acho que o caminho do sucesso seria você entender o momento de apagar e acender cada uma dessas Mas boquinhas. sabendo que vai, porque senão você sofre. Porque o que você faz? Você fala assim, esse ano eu vou fazer a Vertex se tornar a maior empresa, tá. Aí o que você vai fazer? Pegar e botar energia nisso. E aí, muitas vezes, você fez um acordo com a sua esposa e falou assim, vamos botar energia nisso aqui, tá. Beleza. Aí o que vai acontecer? Eu não vou conseguir viajar com meus filhos esse ano. Ok. Que é um sacrifício que a gente vai fazer. Ok, sacrifício de família. Poxa, aí o ano que vem faremos 2 viagens. 3 viagens, 4. Vou viajar todo mês com ele. Mas é isso. Aí você tem que ter isso claro, porque senão você sofre. E aí te dói mais no processo, e aí o processo fica mais pesado, não pelo processo em si, mas por causa desse problema que você fica sofrendo por você ter apagado um dos fogões. Então você sabe o que você está fazendo, sabe que tem prazo, não se dói mais com isso, e aí emocionalmente fica mais leve para você poder seguir. E eu ainda acrescento mais uma coisa. Esses acordos, eles não são só entre o casal. Os filhos têm que fazer parte desses acordos também. Você tá certíssimo. Entendeu? Para eles entenderem que nesse momento é o momento de fazer em prol do trabalho, em prol da empresa. Mas a gente sabe que também tem os nossos momentos. Então, assim, ter clareza. A clareza sempre é importante
em qualquer parte da nossa vida, né? Seja na empresa, seja na família, seja o casal. Então, esses acordos lá em casa, eles são levados muito a sério. São levados muito a Como sério. é que você vai vender e crescer se emocionalmente você estiver despreparado? E eu acho que a gente, ao longo do tempo, a gente vai passar. A gente não consegue crescer do 0 a bilhão rápido, você tem que ir crescendo aos poucos, porque você vai se tornando mais forte emocionalmente para aguentar. Eu me lembro quando eu estava começando lá, o meu problema era de R$500, R$1.000, R$2.000. Hoje, meus problemas são de 500 mil, 1 milhão. E daqui a pouco o problema vai ficando maior, né? O risco vai ficando maior. Mas eles têm a mesma proporção dos R$500. Tem, daquela época tem. Mas, assim, os números vão ficando mais altos, Sim. né? Se emocionalmente eu não tivesse preparado, você entra em colapso, né? É aí que tá a queda. E é aí que vem a queda. Por isso você precisa estar, de alguma forma, ir fazendo aos poucos e crescendo no seu tempo, óbvio. Se possível, mais acelerado, mas no seu tempo. E ter o cuidado de você ter o controle emocional para você não se perder ali no meio do caminho. E a gente começou falando de vendas e as pessoas não entendem que isso tudo que... Isso faz vender mais. É isso, exatamente. Isso tudo Isso tem vai vender mais. Se o cara tiver a cabeça ferrada, gente, você vai fazer vendas ruins, fazer negociações ruins e vai, pelo contrário, perder resultado em vez de ganhar resultado. Tem que estar com a cabeça bem tranquila para poder fazer. E o oposto é verdadeiro também, né? Se você não tá vendendo ali naquele momento e isso ferra a sua cabeça, pronto. Exatamente. Você vai... Exato. Ó, foi bom demais, foi assim, foi sensacional. Isso aqui é só, na verdade, um pouquinho do que vai acontecer dia 25 de julho, que é um encontro marcado que nós temos aqui com você, dia 25 de julho, que vai acontecer. Vertex é uma imersão focada em empresários e também focada em quem quer viver o mundo corporativo, executivo, de ser um grande gerente, ser um grande gestor. Também vai ser muito bom para você. E detalhe, você tem que começar ganhando o jogo também com a sua margem. O Leandro falou aqui, não adianta você vender muito e depois no final da conta não sobrar dinheiro. E a margem, ela tá nos primeiros detalhes. Então você já clica aqui, já aproveita esse preço de primeiro lote. Por quê? Porque é dinheiro que você está deixando em casa, comprando uma baita de uma imersão pelo primeiro lote, que é mais barato e com certeza você consegue economizar mais. E eu vou fazer assim, vou dar um presente para quem estiver assistindo o podcast e tiver chegado aqui até o final. Quem quiser, eu vou deixar o Lino vai deixar um link aqui embaixo no vídeo, para vocês baixarem um paper que eu vou mandar com as 3 principais estratégias que me ajudaram a isso aí do 0 aos 20 milhões de reais em vendas. E aí eu vou explicar, vou entregar isso para você, vai ser de graça, você só precisa clicar aqui embaixo em algum lugar que vai ter para você poder baixar esse paper, né, esse book explicando essas 3 principais estratégias que eu fiz, tá? Não deixa de baixar não, porque é de graça. Olha só, tivemos um over delivery. Para Leandro Rosadas. Leandro, muito obrigada por topar vir aqui hoje com a gente nesse podcast. Você sabe que você é uma pessoa muito especial para mim, para o Nino. Muito obrigada por fazer parte desse nosso novo projeto, esse evento, a Vertex. A gente fica extremamente grata e feliz por você estar com a gente nesse evento. É isso, muito obrigado pelo convite. Feliz demais, esse foi o nosso primeiro podcast como entrevistadores, como hosters, né? E eu fiz questão de ser com você, porque você foi meu primeiro mentor. Hoje também, além de ser meu mentor, também é nosso amigo, um amigo de dentro da minha casa, sou de dentro da sua casa, a gente fica muito feliz que seja dessa forma. Você e a Natália, não vamos deixar de esquecê-la, porque ela também é lá de dentro de casa, é nossa amiga, grande amiga. Então, muito obrigado vocês também por ter nos assistido, e detalhe, isso aqui é só um pedacinho, lá no dia vai ter muito mais, não fica de fora não.